Olá, pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Está começando, então, a segunda etapa da transformação, uma jornada de empreendedorismo social. Para quem ainda não conhece, é uma formação livre e gratuita que foi elaborada para apoiar o desenvolvimento de empreendimentos de impacto socioambiental positivo, desde a ideia até a hora de planejar a escala do impacto. Para acessá-la, basta entrar no site jornadasocial.com.br, fazer um cadastro simples e começar a utilizar, então, o conjunto de ferramentas, os e-books, os vídeos, o podcast e por aí vai. Todo este material vai lhe conduzir pelas etapas necessárias à organização de sua iniciativa para impacto positivo. Eu sou Gabriel Cardoso, gerente executivo do Instituto Sabin, organização da sociedade civil, responsável pelo investimento social privado do Grupo Sabin e idealizadora da transformação. Eu sou Aurélia Mello, sócia e diretora de inovação e pesquisa da Vigas Collab, parceira técnica na realização da transformação. A ideia é aprofundar, então, o desenvolvimento da sua iniciativa para impacto socioambiental. A primeira etapa, quem entrar no site ou quem já cursou vai verificar, é uma parte mais teórica e prática. E agora a gente traz a experiência daqueles que estão impactando o nosso país de norte a sul. A gente convidou vários empreendedores para compartilhar com você experiências, aprendizagem, dicas. Enfim, vamos te colocar em contato com quem está fazendo acontecer no Brasil por meio dos negócios de impacto socioambiental. Sim, esse nosso primeiro bate-papo aqui vai ser sobre empreendedorismo social. E, mais especificamente, a gente vai falar de negócios de impacto socioambiental. Porque conhecer as possibilidades do empreendedorismo social e, sobretudo, conhecer o que é negócio de impacto socioambiental, o que acontece nos bastidores dessas iniciativas, é o que a gente quer trazer aqui para os nossos empreendedores. Não é isso, Gabriel? Perfeito. E para começar com o pé direito, quem está aqui para compartilhar experiências, vivências sobre este assunto é o empreendedor de impacto positivo, Márcio Acker, da Biofairtrade de Pernambuco. Olá, Márcio. Olá, bom dia. Bom dia a todos e todas. Prazer estar aqui, é um privilégio estar aqui com vocês. O privilégio é nosso em recebê-lo e compartilhar a sua experiência. E a gente quer começar agradecendo por você compartilhar conosco toda essa sua jornada. E para início de conversa, Márcio, a gente quer começar assim. Como você explicaria para uma senhora, numa fila de supermercado, o que faz a Biofairtrade? É muito simples. A Biofairtrade ela identificou que o principal desafio dos pequenos grupos produtores de artesanato era a venda desses produtos. E, ao mesmo tempo, por outro lado, ela identificou que existe um mercado importante desejando, demandando esses produtos. Só que esse mercado é inacessível até então para esses pequenos produtores, que é o mercado internacional. Então, a Biofairtrade ela começou, né, apoiando, com a intenção de apoiar e ajudar esses pequenos grupos de produtores a inserir seus produtos no mercado. Então, em uma frase, a gente apoia esses produtores para comercializar os seus produtos e garantir o sustento deles e das suas famílias. E aí a gente sempre se pergunta, né? Quando vê um empreendedor de impacto trazendo uma solução inovadora como essa, como é que a trajetória dessa pessoa o levou até esse momento, né? E aí a pergunta nossa é, como foi então a tua conexão pessoal e profissional até chegar à Biofairtrade? Bacana. Tem uma coisa muito interessante que talvez seja o principal elemento que defina, na minha visão, o negócio de impacto, né? Que a gente certamente vai conversar sobre isso, é a questão da intencionalidade, né? É a questão, o que é que te move, qual a razão de você ter criado essa iniciativa. Enfim, e a minha história ela passa muito por esse lado, se assim me permitem dizer, altruísta, né? Então, eu era voluntário, né, e presidente de uma ONG chamada Casa da Esperança, que atendia um grupo de crianças na creche, né, de várias comunidades ali do entorno. E assim a gente percebia uma dificuldade muito grande das mães daquelas crianças em ter uma atividade de geração de renda por meio de um trabalho digno. E aí, na época, eu, muito preocupado com essa situação, conheci uma prática internacional chamada de comércio justo, internacionalmente conhecida como Fair Trade, que é uma prática que remonta aí os anos 40, década de 50, né?
que movimenta hoje mais de 10 bilhões de euros por ano, né, de produtos que seguem uma lógica e de 10 princípios, como pagamento justo ao produtor, não ter problema com o meio ambiente, a questão da igualdade de gênero. Né? Então, quando você compra um produto de comércio justo, você sabe que aquele produto foi feito, né, por meio desses 10 princípios, dessas práticas. Então, eu falei, opa, aí está, né? E, enfim, a partir daí, vamos dizer assim, foi um impulso natural da criação da Biofair Trade. Né? Eu já empreendi várias empresas, né? Minha profissional é na área de tecnologia, e num determinado momento da minha vida eu me converti para a área de desenvolvimento sustentável, né? E aí pautei a minha área acadêmica, né? Paralelamente também sou docente, né? Onde nós nos conhecemos, né? E fiz o meu mestrado em gestão de desenvolvimento local sustentável, né? E aí enveredei nessa área, tanto na perspectiva acadêmica como na perspectiva empresarial, vamos dizer assim. Então, a Biofair Trade completa agora no final do ano 16 anos, né? Eu diria que aqui no Brasil talvez tenha sido um dos primeiros negócios de impacto que nasceu como negócio de impacto, né? A gente chamava na época empreendedorismo social, depois negócios sociais e virou negócio de impacto, né? Então, enfim, acho que na perspectiva pessoal, né, nessa vontade, nesse inconformismo aí, né, de ver tantos problemas, tantas situações que não nos permitem ficar parados, né? Então, a Biofair Trade, ela veio ao encontro, vamos dizer assim, desses incômodos, né, dessa missão de vida, né, desse propósito de vida. Acho que foi muito nessa linha. Bacana, Márcio. Márcio, eu não sei se eu ouvi no início dizer que a Biofair Trade está aqui em Pernambuco, né? Que hoje está com esse sol bonito. Eu estou aqui do lado da Praia de Boa Viagem, coisa boa, acompanhando, né? Márcio, você falou, né, da intenção, né, de conectar os pequenos produtores, né, artesãos, com as redes, com o comércio, né? A gente, quando lá desenvolveu a transformação, e no nosso primeiro momento que a gente estava explicando o que é, né, essa questão do empreendedorismo social, o que é essa questão da intencionalidade de impacto, uma das coisas que a gente traz para o empreendedor é que é o seguinte, olha, o empreendedorismo social, ele surge, né, ele vem para remover obstáculos, né? Obstáculos sociais, obstáculos ambientais que impedem que o mundo seja um mundo mais justo, um mundo melhor, né? Um mundo mais sustentável. Como é que você vê essa lógica, né, de remoção de obstáculos repercutindo na vida dos beneficiários da Biofair Trade? Gente, é muito bacana. Eu não posso esquecer, né, dos primórdios dessa discussão, né, aquela pergunta que os embaixadores Choice faziam, né, lá da Artemisia, né? Eles chegavam e perguntavam: você prefere fazer o bem ou ganhar dinheiro? Né? Ou seja, se você tivesse de escolher entre fazer o bem e ganhar dinheiro, você escolhia o quê? Né? E eu ainda hoje faço essa pergunta em sala de aula, e a resposta certa, e aí eu posso dizer com segurança, que a resposta certa são os dois. Você pode, né, gerar um resultado financeiro ajudando a resolver um problema socioambiental, né? E, assim, quando a gente olha para trás e você percebe a decisão de entrar nesse tipo de negócio, que é um negócio, né? A gente não está falando, nós não estamos falando de uma instituição que não gera resultado, certo? Aliás, a Biofair Trade, ela nunca recebeu investimento, né? Ela nasceu já na perspectiva de que as suas operações bancassem, vamos dizer assim, os seus custos, as suas despesas. Então, ela nasceu uma empresa superavitária, eu posso explicar depois, e, enfim, assim se manteve. Então, eu estava comentando que
Terminei fugindo do raciocínio aqui agora, mas me ajuda, Aurélia. A gente quer saber como é que você vê essa questão da remoção dos obstáculos sociais, né, na vida dos beneficiários da Biofair Trade. Depois a gente até vai explicar um pouco esse papel de beneficiário, né, cliente no negócio de impacto socioambiental. Não, perfeito. Mas, assim, quando eu olho para trás e a gente percebeu, né, na época, junto com minha sócia, a gente percebeu essa dificuldade, porque imagina você, um pequeno produtor que está em situação de vulnerabilidade, ele não tem acesso a esse mercado, ele não tem informação do mercado, e tampouco sabe como fazer a exportação disso. Enfim, é muito difícil para eles. Então, a Bio entrou nesse sentido. E aí, a gente, por mais que a gente tenha planejado, a gente talvez não tenha imaginado um impacto tão grande, né? Então, hoje, quando a gente olha para trás, nós estamos falando de mais de 3 mil produtores beneficiados, né? Ou seja, nós estamos falando de mais de 1 milhão de peças vendidas e, assim, com uma história bacana de pessoas e famílias que tiveram a oportunidade de ter, né, seu trabalho. E não é só uma questão financeira, Aurélia, né? Porque imagina você, a gente tira foto dos produtos daqueles artesãos e artesãs nas lojas lá vendidos, são lá da Europa, que vendem os produtos dele. Então, imagina a gente, quando mostra essas fotos para ele, você vê que aquelas mulheres, né, porque mais de 80% desses produtores são produtoras, na verdade, né? E imagina ela olhar assim e falar, caramba, aquele produto que eu fiz, né, com as minhas mãos, né, com o suor das minhas mãos, sendo valorizado e vendido em lojas da Europa, né? Que bacana. Então, isso vai além do financeiro, né? E é um desafio, são vários desafios, né? Porque não é só... primeiro, a gente precisa entender a demanda, né? A gente precisa conversar com o artesão. Então, na equipe da Bio, sempre nós tivemos designers, mas num designer numa visão muito voltada para o comércio justo. Por que eu digo isso? Porque o comércio justo ele valoriza a cultura, ele valoriza o significado. Então, a gente não vende só um produto, a gente vende uma história, né? E a gente vende a comunidade. Eu falo vender, mas a gente, na verdade, conta toda uma história para aquele comprador acerca daquele produto. Ele quer conhecer quem são as produtoras, como que elas estão, como que elas vivem, né? Que comunidade, e assim por diante. Então, imagine você quanto desafio não é, né, fazer essa conexão, entender essas demandas, né, conversar com os artesãos, porque a gente não mexe, a gente tem um cuidado muito grande, né, para não interferir nos produtos. Então, o que a gente faz são pequenas sugestões a partir da demanda de mercado. Por exemplo, os holandeses, né, a gente já comercializou bolsas, né? Mas só que os holandeses eles têm um gosto que gosta de bolsas grandes. Então, se tem um artesão que faz uma bolsa no tamanho 10, vai fazer no tamanho 20. Ele não vai mudar o design, não vai mudar, é apenas uma adequação ao mercado. Então, por exemplo, a gente tem um grupo lá em Santo Antônio do Leite, lá em Minas, que trabalha com prata, né? Anéis, acessórios, etc. E aí, os dedos dos holandeses, eles são... Se a gente estivesse no Ceará, a gente dizia assim, a bitola desse dedo dos caras são mais fortes, maiores e tal. Então, essa coleção ela tem que ser adequada àquilo. Então, são detalhes, assim. Tem um grupo de artesão aqui de Tracunhaém, a Aurélia deve conhecer, eles trabalham com barro, né, muito conhecido, e eles fazem uns presépios em tamanho natural. Imagina você exportar um presépio desse, e isso não vai caber nas lojas, né? Então, a compradora ficou apaixonada e falou, olha, eu quero, mas só que num tamanho menor, né? Então, ele fez o mesmo produto, só que num tamanho menor que a gente pudesse exportar. Então, toda essa análise, todo esse cuidado, o cuidado de montar essa logística de transporte para que os produtos não quebrem,
identificar quais são os melhores modais, a forma menos onerosa de fazer esse envio, né? Enfim, o acompanhamento dessa produção para garantir o compromisso de entregar o pedido correto, adequado, na data adequada, né? Então, tudo isso se transforma num grande desafio quando você trabalha com artesanato, porque nós estamos falando de múltiplas possibilidades de formas, tipologias, matérias-primas, né? E, enfim, então, a organização, a gente tinha grupos que tinham mais de 100 mulheres. Então, você imagina um pedido de 30, 40 mil peças. Então, como é que elas iam se organizar? Como que elas iam... Então, a Biofair Trade, até porque é um princípio do comércio justo, ela fazia capacitação, ela ajudava na montagem, na gestão desses processos. Enfim, é uma visão que vai além de um comércio tradicional, né? E, com isso, ele faz essa inclusão e, ao mesmo tempo, capacita, preserva o meio ambiente, enfim, faz isso garantindo um pagamento justo ao produtor, à produtora. Ou seja, se a gente olha a cadeia de valor da Biofair Trade, a gente tem vários desafios, né? A questão fiscal, a questão logística, a gestão financeira disso. Então, são vários desafios, vamos dizer assim, que no final vale a pena, né? Márcio, eu estava ouvindo aqui a sua fala e mostrando a complexidade, né, que é lidar com um negócio de impacto social, com diversos tipos de culturas, comportamentos, hábitos dos produtores, dos artesãos, organizar e encaixar isso em um processo que torne essa organização de fato de impacto. E aí depois entra um elemento que é tradicional do negócio de impacto, que não adianta somente a intenção de impacto, mas você precisa ter sustentabilidade financeira e até geração de lucro. Você falou lá atrás que começaram já de forma superavitária, então eu queria entender em profundidade como é que essa questão funciona internamente, né, de equilibrar esses dois pratinhos, impacto e sustentabilidade financeira. E quais foram, né, ou quais são os dilemas que você tem vivenciado a respeito disso e que você tem buscado resolver junto com o seu time? Obrigado por essa pergunta, Gabriel. Ai, gente. Não, primeiro deixa eu explicar a lógica da Biofair Trade. A lógica é a seguinte: a gente nasceu como uma empresa de serviço. É uma coisa até interessante, até um paradigma, né? As pessoas sempre, às vezes, associam o negócio de impacto sempre a negócios de base tecnológica, e não é verdade. A Bio não é uma empresa de base tecnológica, né? E gera seu impacto, né? E se mantém claramente como um modelo de negócio de impacto socioambiental, né? O nosso modelo ele não consegue dissociar uma coisa da outra. O que eu quero dizer é, quanto mais a gente vende, mais a gente gera impacto, né? Por quê? Porque a atividade principal do negócio, né, que é a venda de produtos e serviços, ela traz consigo uma inclusão, né, desses pequenos grupos produtivos, né, que garantem a sua receita por meio de um trabalho digno. Então, isso, né, não dá para dissociar. A estratégia que a gente usou, veja só, a gente começou exportando, então a gente não mantém estoque. Na época, a gente não mantinha estoque. Então, o que a gente fazia era esse processo de conexão dos compradores com os produtores, né, apoiando naquilo que era difícil, ou talvez até impossível para que o produtor fizesse, como ter acesso ao mercado, como a questão da língua, a questão do entendimento, enfim. Então, a Bio entrava aí, geravam as amostras, eram verificadas pelos compradores, tal. Aí o comprador falava, ok, eu quero tantas peças. Daí a gente falava para ele, essas peças a gente vai entregar em 2 meses, 3 meses. Então aí eles produziam, né, e para que depois fosse enviado. Então, o fluxo financeiro era bem simples. No comércio justo, um dos princípios, dos 10 princípios, é a questão das condições de comercialização, e que dentre outras coisas,
determina que deve existir um pré-financiamento, ou seja, o produtor ele recebe 50%, por exemplo, do valor do pedido para que ele tenha condições de fazer a sua produção, porque ele vai precisar se manter por um período para conseguir produzir, né, essa encomenda, vamos dizer assim, além da matéria-prima e por assim vai. Então, e todo esse processo de câmbio é feito pela Bio. Então, a gente consegue trabalhar, né, gerar receita sem nenhum investimento financeiro, que não seja, claro, tem os investimentos pré-operacionais, a gente precisou abrir a empresa, mas isso é um custo relativamente marginal dentro do processo, né? E, enfim, e aí o investimento, na verdade, inicial da Bio foi o nosso tempo de trabalho, vamos dizer assim, o nosso esforço, né, meu e da minha sócia na época, para fazer essa engrenagem rodar, né? Então, à medida que a gente fazia essas transações, a Bio ia gerando caixa, ia, enfim, aos poucos crescendo, né? E, vamos dizer assim, ampliando os seus segmentos de clientes. Então, por exemplo, a Bio não ficou só na exportação. Então, hoje, a gente chegou a ter 5 canais, segmentos de clientes diferentes. O primeiro, que são os importadores, né? Vamos dizer assim, as redes de comércio justo, sobretudo na Europa. Segundo, o próprio varejo nacional. Então, a Bio Fairtrade já comercializou, por exemplo, vários produtos, né, milhares de produtos junto à Tok Stock, junto a uma rede local aqui chamada Ferreira Costa, dentre outros. Um terceiro segmento de cliente é o que a gente chama de brindes corporativos. Então, a Bio Fairtrade, por exemplo, produziu os brindes corporativos VIPs, né, da Caixa Econômica Federal durante um tempo, né? E a gente fazia, junto com o pessoal deles, a gente montava um design, era um brinde único para os clientes deles. E assim com muitas outras empresas. O quarto segmento, que em algum momento, eu posso até dizer que foi uma das inovações interessantes, não de produto, mas a inovação no modelo de negócio, a Bio Fairtrade identificou que existiam muitas instituições, como, por exemplo, o Sebrae, que investiam no artesanato, mas tinham certas limitações para desenvolver, por exemplo, espaços de comercialização. Então, nós desenhamos um modelo de operar espaços de comercialização para facilitar que esse investimento, por exemplo, do Sebrae, pudesse acontecer de uma forma mais efetiva, gerando resultado de venda direta para os artesãos. Então, a Bio Fairtrade passou a prestar serviços de gestão de espaços de comercialização. Então, nós fizemos isso em vários estados, fizemos isso no Amazonas, fizemos isso aqui em Pernambuco, no Rio Grande do Norte, várias vezes no Rio de Janeiro, em São Paulo, enfim. Além de processos de consultoria, né? Consultoria de avaliação de mercado, fizemos isso em Minas Gerais, por exemplo, por isso que eu conheço vários grupos de lá. E a Bio Fairtrade operou, durante os 3 primeiros anos, a loja do CRAB, que é o Centro de Referência do Artesanato Brasileiro, que fica no Rio de Janeiro, na Praça Tiradentes. Então, a gente passou a ter uma perspectiva muito maior. E o quinto, veja que os 4 primeiros segmentos eram sempre empresas, né? É o B2B, né? No business to business, vamos dizer assim. Mas aí as pessoas falam, mas se eu quiser comprar um produto, eu quero comprar. Enfim, aí a gente criou a Vila Mundo, que é uma loja, né, que tinha um e-commerce e uma loja física, que tinha um lema de presente por um mundo melhor. E ali você tinha a oportunidade de comprar um presente de comércio justo, né? E você entrava na loja e você conseguia comprar um presente para qualquer idade, enfim. Era muito bacana, que infelizmente a gente fechou por conta da pandemia, né? A gente fechou no início de... Acho que a pandemia foi em 2019, não é isso? Foi 2019 ou foi 2020? Agora, 2020. Enfim, então a gente fechou, ainda não reabrimos,
né? Ainda estamos no processo de reavaliação. Mas aí, respondendo a sua segunda pergunta, uma vez me perguntaram, fizeram uma pergunta semelhante, mas quais foram os problemas que vocês tiveram ao longo desse período, né? E a resposta é muito simples, Gabriel: todos. Todos. Assim, gente, no começo eu falei para Gabriel, eu vou participar desde que eu possa falar a real, né? E a real é a seguinte: não acho que... eu sempre fico muito triste quando eu vejo agora os eventos e as pessoas só contam histórias lindas e maravilhosas, né? A Bio é uma história linda, mas teve seus desafios. E aí, como empreendedor, a gente precisa, né, comentar isso. Então, e aí eu vou falar de outro B2B. Eu falei B2B, business to business, né? Agora eu queria falar de back to basics, né? A gente muitas vezes prioriza, e é natural, né? Como criar um negócio de impacto, como, né, a gente utiliza e tem hoje, graças a Deus, muitas ferramentas. Mas às vezes a gente esquece do básico. O que é o básico? O que é o dia a dia? Se perguntar para qualquer empreendedor de impacto, e não seria diferente de outros empreendedores, como é o dia a dia desse empreendedor? Então, o dia a dia desse cara é resolver bronca, fazer gestão de caixa. Gestão de caixa é o básico dos básicos, né? Quanto que eu tenho para receber, quanto que eu tenho que pagar, quando, né? Se você não faz uma gestão básica de caixa, de fluxo de caixa, você pode chegar numa situação, né? E aliás, nós tivemos alguns momentos como esse, de que hoje eu tinha que pagar a folha de pagamento e não tinha o recurso em caixa, né? E aí, né? Então, isso acontece algumas vezes. Graças a Deus, a Biofertilize nunca atrasou um pagamento a artesão, nem tampouco para os seus colaboradores, graças a Deus. Mas, quer dizer, esse é o dia a dia, é o que você enfrenta no dia a dia. Como é que, no nosso caso, as questões fiscais, tributárias, porque, enfim, cada estado funciona diferente, né? De um jeito aqui em Pernambuco, já foi diferente, então você precisa estar o tempo todo sintonizado com isso. Então, cada tipo de negócio tem lá as suas questões, os seus desafios. Problemas de gestão de pessoas, enfim. A Bio, eu costumo dizer assim, que ela é o nosso, assim, recurso, ele depende dos projetos. Então, assim, nós não temos pessoas na prateleira. Então, nós vamos fazer um projeto agora no Rio de Janeiro e precisamos contratar lá 20 pessoas. Então, né, a gente tem uma equipe que vai, capacita, implanta o projeto. Então, a Bio já chegou a ter em torno de 70 pessoas, né, no seu quadro, em função dos projetos que estavam acontecendo simultaneamente, né? Então, com a pandemia, a Bio praticamente se reduziu, né, significativamente, porque o mercado parou, né? Não foi um evento apenas no Brasil, foi um evento internacional. Então, praticamente a comercialização de produtos estagnou. E agora nós estamos recomeçando esse processo, né? Então, assim, existem desafios, né, que são naturais e que a gente não pode esquecer, não pode deixar de ficar atento para eles, né? É o empreendedorismo social da Real, né? Desculpa, Aurélia. Não, super. E a gente quer, né, quer que você traga essa real que tem nos bastidores, não é? Porque negócio de impacto socioambiental não é só romantismo, né? Tem desafios. E eu acho que esse é o esforço que a gente tem feito na transformação para apoiar os empreendedores, porque a gente sabe que é uma trajetória, né, de altos e baixos. Então, eu estava te ouvindo, assim, são 16 anos de uma trajetória que vem, né, crescendo. Você falou, olha, nós já nascemos, né, para exportar.
Eu gostaria que você trouxesse um pouquinho assim, quem é essa equipe? Porque você falou de uma sócia inicial. Então, hoje a BioFairTrade, como é que ela é? Como é que ela está organizada? Quantos são? Quem é esse time que vai lá e capacita 70 pessoas, como aconteceu no Rio? Explica um pouco para a gente da organização da BioFairTrade. Então, no começo era só eu e minha sócia. Então, enfim, a gente não tinha escritório, a gente não tinha, não tinha, mas naquela época já era home office, né? Tem um detalhe que eu não posso deixar de contar, é que, paralelo à BioFairTrade, né, eu tinha a minha carreira acadêmica, vamos dizer assim, né? Então, eu me dedicava 120% à BioFairTrade e 112% à minha área acadêmica. Então, meu dia sempre teve 48 horas, enfim. Isso também era um desafio enquanto empreendedor, né? Em algum momento, eu até cheguei a pedir uma licença na universidade para poder me dedicar, porque eram tantos projetos e eu tinha que viajar muito e ficava muito difícil conciliar com a academia. Mas isso por si só já foi um grande desafio. Mas a gente sempre teve, assim, isso é muito importante, seja dito, uma equipe muito boa, que quando a gente monta lá o Canvas, né, quando a gente monta o modelo C, né, a gente tem lá atividades-chave, né? Então, e recurso-chave, equipe-chave, porque tem algumas áreas da BioFairTrade que elas não podiam falhar, né? Então, por exemplo, a logística não pode falhar, então a gente tinha que ter pessoa. Em alguns momentos a gente tinha uma pessoa, em outros momentos tinham mais pessoas, né, dependendo da situação. O básico do financeiro, fluxo de caixa, as obrigações contábeis, isso também não pode parar. Claro, a gente terceiriza, mas internamente você tem que manter a gestão, não pode. Então a gente sempre teve ótimas pessoas, né? E eu estou falando aqui, lembrando para vocês que sempre a maioria dessas pessoas eram mulheres, o que era muito bom, né? Outra atividade na Bio que nunca pode deixar de ser bem feita é exatamente essa parte do design, né? Essa conexão, né, dos compradores, do mercado, das demandas com os artesãos, né? Então, essa parte criativa da BioFairTrade, ela sempre existiu. Em todos esses projetos, a Bio sempre teve pelo menos uma designer. Nós chegamos a ter, num determinado momento, 10 designers na BioFairTrade, né, por conta dos projetos. Enfim, uma outra atividade importante, claro, né, era, juntamente com essa interação do design, era a parte comercial, né? Então, normalmente, quem fazia isso era eu e minha sócia, na época, né? E, enfim, e é uma parte crucial, porque se a gente não tiver negócio, né? Então, a minha sócia focava mais na questão da exportação, por exemplo, claro, tinha todo o apoio, e com o surgimento desses novos segmentos de clientes, né? Então, até por conta da minha atuação profissional, da minha expertise, dos meus relacionamentos, era muito mais fácil para mim poder lidar com esses clientes aqui e fazer a prestação desse serviço, propor, desenhar esse serviço. Então, isso sempre foi, desenhar os projetos, sempre foi, vamos dizer assim, uma expertise que a minha formação profissional me permitiu. Então, a gente meio que ajustava, né, os nossos recursos humanos em função também da sua expertise, né, das suas habilidades e competências. Então, isso, eu acho que a gente foi muito, muito feliz nisso, né? Enfim, atualmente a BioFairTrade está no momento da Fênix, né, ressurgindo depois da pandemia, né? Então, nós começamos a voltar à prestação de serviços, enfim, serviços de consultoria. Estamos avaliando aí realmente o ressurgimento, né, da nossa loja, porque passou a ser um ponto de referência importante, local, né? E aí, a Aurélia já falou, né, nós somos uma empresa
pernambucana, aqui do Recife, mas a atuação da Bio ela é nacional. Como eu já citei aqui, vários projetos, nós já comercializamos produtos de todos os estados da federação, todos. Até porque a Biofairtrade ela foi a única instituição convidada para fazer parte da montagem e do júri das últimas 3 edições do prêmio Top 100 do artesanato promovido pelo Sebrae Nacional. Então, ela, de repente, passou a ser mais uma referência também vamos dizer assim, na comercialização do artesanato brasileiro. Então, a gente pode ter contato nesses projetos, sobretudo no projeto do Rio de Janeiro, do CRAB, enfim, nos projetos de comercialização do Top 100, e nós comercializamos produtos de todo o Brasil. E, obviamente, somos uma empresa internacional porque nós exportamos, né, vamos dizer assim, já exportamos para alguns países, temos clientes na França, Holanda, já exportamos para o Japão, enfim, Bélgica. Então, porque são centros de distribuição, né? Então, que distribuem, às vezes, para lojas que estão em outros países. Na Europa, ali, é tudo muito perto, né? Comparado assim com o Brasil. Mas, então, tem uma rede, por exemplo, que tem 400 lojas. Então, existe um centro de distribuição, a gente vai, eles compram para abastecer todas as lojas. Então, e essas lojas muitas vezes estão em países diferentes. Então, a gente, de repente, vendia para a Holanda, ela distribuía na Bélgica, Luxemburgo. Aí vendemos para a Bélgica, distribuía para a França, e depois, como era comércio justo, eles falaram, não, a gente tem que diminuir o tamanho dessa cadeia, então diminuir o número de intermediários. Então, o próprio cliente repassou, disse, olha, conversa direto com eles para não ter que vir para mim e eu mandar para eles, que isso vai terminar encarecendo. Isso não é. Então, o comércio justo trabalha muito no encurtamento dessa cadeia. E aí a gente passou, então, direto a fornecer para a França. Então, é uma dinâmica bastante interessante que a gente tem que entender, perceber e se adequar da melhor forma possível. Márcio, eu estou ouvindo você falar dessa dinâmica de levar esses produtos para o exterior, extremamente complexa, conduzir essa capilaridade, criar essa capilaridade, se comunicar, imagino, negociar, diferentes culturas, diferentes desafios. E aí eu pergunto do outro lado, né? Do lado de quem está aqui, dos artesãos, daqueles que estão produzindo. Como é que é a sua relação, né? A relação da Biofairtrade com eles? Como eles se articulam e participam da governança da Biofairtrade? Como é que funciona essa outra articulação? Digamos que essa articulação para dentro. Bacana, boa pergunta. Não, primeiro, todos vocês estão convidados aqui no Recife, acho que na segunda semana do mês de julho, acontece a maior feira de artesanato da América Latina, chamada FENEARTE. E aí eu convido vocês a visitarem essa feira comigo, e aí vocês vão perceber o que vai acontecer. Eu mal vou conseguir andar nessa feira, porque quando esses artesãos me veem, eles vêm, me abraçam. Eu sou meio que um defensor da causa, né? Então, e de fato sou, porque, inclusive, junto ao governo, às instituições públicas, tentando garantir políticas públicas para, enfim, melhorar e ampliar o acesso ao mercado pelos artesãos, e, enfim. Então, o relacionamento com eles é muito bom e, é claro, a Bio só existe por conta deles, né? Então, a gente tem uma relação muito próxima. E aí, a pergunta é como que eles influenciam na Bio? Totalmente, né? Primeiro, eles nos fizeram aprender, e muitas vezes isso é um erro que a gente comete, né? A gente está falando aqui artesãs, grupos, como se todos eles estivessem na mesma situação. Isso não é verdade. Então, a Bio ela tem uma sensibilidade para entender que esses grupos eles têm diferentes níveis
de informações. Eu ia usar a palavra de maturidade, mas eu não, pode talvez ficar um pouco inadequado. Mas, enfim, tem aquele grupo. Olha só que bacana, a gente já exportou de grupos que sequer eram formalizados. Então, nesses casos, a gente tinha que fazer todo o processo fiscal, né, por eles, para que a gente conseguisse fazer a exportação da forma como tem que ser feita. Mas tem outros grupos, no outro lado, que já estão super preparados, já tem uma embalagem adequada, então é muito fácil, o trabalho nosso era bem menor, né? Então, eu aproveitei, Gabriel, por ocasião da minha pesquisa de mestrado, para fazer uma escuta mais qualificada, vamos dizer assim, desses artesãos e artesãs, né? E isso foi muito bacana, porque isso gerou uma influência direta na Biofairtrade, nessa percepção também desse cuidado, né? E isso nós temos replicado, né, não só para dentro, mas também para os nossos clientes. Porque, por exemplo, está se discutindo, nesse momento, uma nova política para o artesanato brasileiro. E se essa política ela não tiver uma sensibilidade de perceber essas diferenças e essas diferentes necessidades, né, ela pode não ser tão próspera como se imagina, né? Então, a Biofairtrade, ela, por outro lado, ela não formalizou, e isso seria um passo natural, ela não formalizou, vamos dizer, uma governança, né? Até porque a nossa estrutura sempre foi muito enxuta, mas ela, informalmente, sempre manteve um grupo de conselheiros, vamos dizer assim, né? A gente sempre tinha uma pessoa de mercado, a gente sempre teve ao nosso lado uma assessoria jurídica e de governança, a gente sempre teve do nosso lado um grupo de pessoas reconhecidas pelo mercado, que sempre estiveram junto conosco desde a criação da Biofairtrade, né? Mas ela ainda assim precisaria, no meu entendimento, formalizar isso, esse modelo de governança. Márcio, uma coisa que a gente chama atenção, né, na transformação, chama atenção do empreendedor, é esse cuidado, que é uma especificidade dos negócios de impacto socioambiental, que é ter dois públicos-alvo, né? O beneficiário e o público cliente, né? E saber lidar com esses contextos. Em alguns casos, esses públicos se confundem, né? Beneficiário e cliente são, né, as mesmas pessoas, o mesmo conjunto. E aí isso só chama cada vez mais os negócios de impacto a inovarem, né, nas suas estratégias, inovarem nos seus modelos de negócio. Muito bacana, e como você faz essa imersão, né, e atua com os seus beneficiários. E aí entra um terceiro público, né, que é a comunidade de uma forma geral, né? Como que ela entende esse impacto? E aí já é uma outra linguagem, um outro discurso, uma outra narrativa. E aí a pergunta que eu quero fazer para você é essa, Márcio. Então, assim, como empreendedor de impacto, você sabe que não existe negócio de impacto social sem uma avaliação e uma comunicação. Então, como isso acontece na Biofairtrade? Como você avalia impacto? Como você comunica? Quais são os desafios? E a gente falou nos bastidores sobre alguns pontos polêmicos. Se você quiser colocar, você fica super à vontade. Não, Gabriel, bacana. Primeiro eu quero dizer o seguinte, a avaliação de impacto ela é necessária. E ela não é só necessária, na minha visão, ela não só é necessária para negócios de impacto socioambiental. Assim como nós somos obrigados a fazer o nosso balanço financeiro, nossas demonstrativos financeiros, eu acho que toda empresa deveria fazer o seu balanço social, né? Devia fazer a sua medição de impacto. Eu sempre digo assim que construções como desenvolvimento sustentável e inovação social são pleonasmos, porque não consigo imaginar um desenvolvimento que não seja sustentável. E não consigo imaginar uma inovação que ela não contribua com a sociedade, né? Então, a questão do impacto deveria ser, na minha visão, mandatório
Eu não diria nem mandatório, sim, porque às vezes nós seres humanos aprendemos ou pelo amor ou pela dor, né? Não deveria ser obrigatório para que a gente fizesse, mas, no meu entendimento, todas as instituições deveriam ter essa preocupação de avaliar os seus impactos, né? Na Biofair Trade, a gente pode estabelecer níveis de complexidade disso. A gente mede o impacto, sim. Por exemplo, eu sei dizer para vocês que, ao longo desses anos, nós geramos mais de 7 milhões de reais de receita direta para os artesãos, que foram mais de 3 mil artesãos e artesãs, né? Mais de 80% mulheres. Então, a gente tem alguns indicadores que a gente faz essa medição. Você pergunta, mas essa medição é adequada? Não. Por que não? Porque a missão, se a gente for olhar a missão da Bio, é melhorar a qualidade de vida, não só dos produtores e produtoras, como de suas famílias. Ora, como é que seria avaliar isso, né? O que a gente pode chamar de qualidade de vida? E aí entra, Gabriel, a questão polêmica aí, né? Avaliar um impacto para uma empresa que está começando e que, enfim, está envolvida no dia a dia ali, de fazer a empresa funcionar, de vender, de entregar, de pagar conta, de não sei o quê, pode ser um desafio muito grande, ou seja, custa tempo e dinheiro, tá certo? Eu não estou dizendo que não deva fazer, eu estou até nem também querendo justificar, mas é importante ter esse cuidado, né? A medição de impacto, ela, no meu entendimento, ela deveria ser básica para todas as empresas e, inclusive, né, a questão polêmica é que a medição e avaliação de impacto é colocada, inclusive, como um critério de negócio de impacto socioambiental, né? E, para mim, numa visão crítica, no bom sentido, eu acho que esse quarto critério ele não deveria ser um critério, ele deveria ser um normal para todas as empresas. Todas as empresas deveriam medir seu impacto. Então, eu não consideraria ele nessa perspectiva. Eu parto do princípio que ele já é feito e deve ser feito. Ele não deveria diferenciar os negócios, lato sensu, né, de uma forma mais abrangente. Ele deveria ser uma característica como todo negócio tem, seu balanço, suas demonstrações financeiras, deveria ter seu balanço social, né? Claro, acho que é importante ressaltar, porque se você fala que é um negócio de impacto socioambiental, é importante destacar esse impacto, ter essa medição, né? Mas também ter muito cuidado, porque tempo e dinheiro hoje para o empreendedor que está começando, sobretudo, pode ser escasso, né? E aí é preferível que a gente foque no resultado tal, do que a gente pare tudo para poder, né? Eu estou fazendo aqui um contraponto numa perspectiva olhando como empreendedor, tá certo? Nessa pesquisa que eu fiz do mestrado, inclusive, eu fiz uma pesquisa qualitativa também, quantitativa e qualitativa. E eu pude escutar histórias fantásticas, sabe? Você está conversando com as produtoras e ela chorando, assim, em lágrimas, que eu perguntei para ela o que isso mudou na sua vida, o que isso... E ela falando assim, seu Márcio, você sabe o que eu chegar num armazém e conseguir comprar o telhado da minha casa à vista? Então, questões como essa, que às vezes a gente não consegue tangibilizar e não consegue perceber, né? E aí, como é que eu vou medir esse impacto, né? É um impacto que vai muito além, até mesmo, da questão financeira ou da questão, né? Imagina a autoestima dessa mulher que está tendo oportunidade, está sendo incluída, está sendo valorizada, está tendo a oportunidade de ter sua receita, porque, infelizmente, ainda vivemos numa sociedade muito machista. Tem grupos que só são mulheres. Aí você fala assim, bacana. Aí, quando você vai entender também, sabe por que aquele grupo só tinha mulher? Porque os maridos só deixavam as mulheres participar do grupo se só tivesse mulheres. Então, era proibido ter homem. Então, é uma história bacana. Assim, é bom que só seja mulher, mas por trás tem um motivo que não é muito legal. Então,
sabe? Isso, até um certo ponto, é intangível, mas é extremamente valoroso, né? Agora sim, meu microfone. Tem uma frase que eu adoro, né, quando entra nessa discussão sobre avaliação de impacto, que é aquela: nem tudo que pode ser contado conta e nem tudo que conta pode ser contado. E que resume muito bem essa sua posição crítica, que eu acho que a gente deve se aprofundar realmente e às vezes se perguntar para quem é a avaliação de impacto. Márcio, assim, uma aula, né? Como o Márcio falou, a gente teve o prazer de se conhecer na academia, tanto a Aurélia, quanto o Márcio, quanto eu, nós também somos professores, com muito orgulho, né? Professor de ensino superior, pesquisadores, e você acabou de dar uma aula aqui, que acaba fazendo com que a gente comece assim com o pé direito essa temporada, essa segunda temporada do Transformação. E aí, encaminhando para o nosso encerramento, a gente quer que você agora deixe uma dica, né, ou algumas dicas, seja de livro, filme, série, podcast, o que for. Considerando a temática de hoje, né, que foi empreendedorismo social com foco em negócios de impacto, o que quem está nos ouvindo ou nos assistindo pode aprofundar e complementar o conhecimento? Bacana, muito bom. No momento, né, Gabriel, eu sou doutorando, né, então as minhas leituras ultimamente têm sido muito focadas ou na perspectiva do doutorado ou dando minha contribuição, né? Então esse livro aí está para sair, essa tradução não está aparecendo aqui muito bacana, mas é um livro chamado Instituições Transformadoras, que é uma tradução da Ashoka, do livro da Ashoka, que foi uma contribuição que eu dei aí para que esse material se tornasse mais acessível, né, para todas as instituições de ensino superior, né? E, enfim. Mas a dica que eu dou é o seguinte, Gabriel, tem uma frase de Sêneca que diz assim: se você não sabe a que porto se dirige, qualquer vento lhe serve de orientação. Então, eu acho que tudo que a gente faz na vida tem que estar apontando para onde a gente quer chegar, né? No meu caso, e eu não vou dizer que isso é por conta da idade, da experiência, né? Porque desde novo eu já tinha essa perspectiva, né? De que, enfim, a minha vida tinha que fazer sentido, né? Tinha que as coisas que eu faço, as coisas que, enfim, eu empreendo, né? Eu sempre costumo perguntar, né? Para quem eu estou servindo, né? Para quem os meus esforços estão gerando algum tipo de contribuição. Então, a minha vida tem sido pautada nisso. E isso determina as minhas prioridades, né? E, em última análise, as nossas prioridades determinam a nossa essência, né? E, no final das contas, eu acho que a nossa essência ela deveria, né, ser uma essência altruísta, né, voltada para contribuir, né, e não a gente é engolido pelo dia, né, dia a dia. A gente passa o dia, passa a semana, olha para trás, correu só e se pergunta qual foi a minha contribuição, né? Então a gente precisa sair dessa roda de hamster, né, de correr e não sair do canto, né? Então a minha dica é: leia, aprenda, né, naquilo que vai fazer você contribuir, dar a sua contribuição para a sociedade. Essa é uma perspectiva altruísta, eu diria até que disruptiva, porque vai talvez mexer, né? E é por isso que, para mim, negócio de impacto socioambiental faz toda a diferença, né? Toda a minha atuação, tanto na perspectiva empreendedora quanto na perspectiva acadêmica, tem se voltado para isso. Para mim, só faz sentido caminhar, né, se for na perspectiva de contribuir, como eu dizia lá atrás, né, para um melhor normal, não para um novo normal, né, mas para um melhor normal, né? E isso, cara, é a definição que eu entendo de amor, né? Como James Hunter dizia, né? Amor é o que o amor faz, né? Então, todos nós temos um potencial incrível de transformação, sabe?
eu olho hoje para trás e fico pensando, eu podia ter decidido não abrir a bio. Eu falei assim, poxa, eu tive tanto trabalho, mas basta eu encontrar com um artesão, basta me lembrar dos abraços, me lembrar da reforma da casa, basta me lembrar da educação do filho, basta dessas pessoas que eu penso assim, poxa, como valeu a pena. Né? E eu penso assim, será que só eu que tenho essa potencialidade negativa? Eu acho que todos que estão nos assistindo têm um potencial de transformação incrível, sabe? Incrível, que pode, talvez, aí, com a possibilidade de um negócio de impacto socioambiental, fazer a diferença. Márcio, muito obrigado pelo seu tempo. Aurélia, muito obrigado por fazer essa dupla fantástica comigo. É isso, pessoal. A transformação, uma jornada de empreendedorismo social, foi feita para apoiar você, empreendedor e empreendedor de impacto socioambiental positivo, no desenvolvimento de suas organizações. Transformação coloca à sua disposição ferramentas, e-book, vídeos, podcasts que vão guiar cada etapa da elaboração da sua iniciativa de impacto social positivo. Vale reforçar que todo esse esforço foi cuidadosamente preparado para mentorar os empreendedores nessa caminhada. A transformação, então, pega na sua mão e acompanha desde a ideia até o momento de planejar e escalar o impacto socioambiental. Para acessá-la, você vai lá no site jornadasocial.com.br, faz o cadastro e vem conosco contribuir para essa mudança que a gente busca. Já vamos aproveitar e finalizar te convidando para continuar acompanhando essa segunda etapa na próxima entrevista, que a gente vai falar sobre perfil e competências específicos de empreendedores de impacto socioambiental. Quem estará conosco vai ser a empreendedora Ana Luísa Bezerra, da SDW for All, um negócio de impacto agora da Bahia. Nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau.